Vamos lá. Aqui o conhecidíssimo médico Dr. Drauzio Varela, que caiu numa fake news da Folha, muito... Ele é colunista da Folha, né? E ele escreveu lá criticando uma entrevista que teve na Folha com o presidente da Philip Morris do Brasil e que nós comentamos aqui já no Fórum Mídias. Teve um Fórum Mídias sobre isso ainda no final de maio, acho que dia 26 de maio, tem lá um Fórum Mídias sobre esta entrevista. E o artigo do Dr. Drauzio, que foi fumante, como eu fui, como muitos, não é? Principalmente nós mais velhos, todos fumavam. Fumar era Marlboro Man. E ele escreveu: a indústria do tabaco continua a mesma. O dirigente da Philip Morris deve pensar que está falando com imbecis. O doutor Drauzio estava indignado com a entrevista, e com toda razão. Pasmem, senhoras e senhores, a indústria do tabaco está preocupadíssima com a saúde pública. Depois de décadas ganhando fortunas com a venda de um produto cuja fumaça causa sofrimento e milhões de mortes, agora está interessada em vender cigarros eletrônicos como estratégia de redução de danos. Em entrevista à Folha, o CEO da Philip Morris teve a disfarçatez de afirmar sobre os eletrônicos, aspas do presidente da Philip Morris: esses produtos precisam ser adotados por fumantes adultos e essas pessoas precisam migrar para eles a fim de criar a equação de redução de danos do tabaco. Então, agora temos a ciência, temos o produto, temos a vontade. Aí volta o doutor Drauzio. É preciso muito cinismo para dizer que os fumantes adultos precisam migrar para os eletrônicos, quando ele está cansado de saber que os eletrônicos se disseminam entre crianças e adolescentes, muitos dos quais jamais fumariam cigarros comuns. Que ciência é essa a qual ele se refere? É uma pesquisa sobre tabaco aquecido patrocinada pela própria Philip Morris. Você vê, eles bancam a pesquisa dá o resultado que eles querem e eles divulgam o caráter científico. Aí o doutor Drauzio rebate: pesquisas independentes mostram que os produtos de tabaco aquecido emitem níveis substanciais de nitrosaminas cancerígenas específicas do tabaco, bem como substâncias tóxicas e irritantes e potenciais carcinogênicos. Aí ele cita o CEO de novo: a ciência hoje mostra que os produtos de nicotina sem combustão são uma alternativa muito melhor do que cigarros. E vem o doutor Drauzio: é mentira! Não existe um só estudo prospectivo, randomizado, que tenha feito essa comparação. Diz ainda que os atuais fumantes de eletrônicos consomem produtos ilegais. Esses produtos não são controlados, não têm controle sanitário, não têm controle de qualidade, não têm controle comercial. Isso diz o vendedor da Philip Morris, o CEO, porque ele está querendo o quê? Vender os legalizados. Não é? Aí o doutor Drauzio: esse senhor deve pensar que está falando com imbecis. Controle de qualidade de um produto tóxico, cancerígeno, que causa a mais avassaladora das dependências químicas. Segundo esse raciocínio enviesado, deveríamos entregar a produção e o comércio de outros produtos tóxicos, causadores de dependência, como cocaína, crack e K9, para a empresa em que ele trabalha produzi-los com qualidade superior? O CEO prossegue: a ciência hoje mostra que produtos de nicotina sem combustão são uma alternativa muito melhor do que cigarro. É mentira. É mentira. A estratégia da indústria do fumo é antiga. Desde a Primeira Guerra Mundial, essa gente vem cometendo o maior crime da história do capitalismo mundial, excetuada a escravidão. Enquanto lhes foi permitido,
usaram os meios de comunicação de massa para associar ao cigarro a imagem de um hábito charmoso adotado pelas mulheres mais lindas do cinema e por homens como o cowboy do Marlboro, que, aliás, morreu de câncer de pulmão. Desde a década de 1950, os cientistas sabiam que o cigarro causava câncer, mas a informação não chegava à sociedade porque a indústria controlava a imprensa a peso do ouro que era investido nas campanhas publicitárias. Nós vimos denunciando isso no Fórum Mídias, as campanhas publicitárias falsas, como inclusive da própria Folha, que fazia matérias favoráveis à Prefeitura de São Paulo, travestida de reportagem, quando, na verdade, era o house órgão da Prefeitura. A relação do fumo com ataques cardíacos, AVCs e outras doenças cardiovasculares foi escondida até os anos 90, 1990. Se eles agora reconhecem que o cigarro é um produto tóxico, é preciso ser primeiro colocado em campeonato de ingenuidade para acreditar que seria um benefício de saúde pública. O que o CEO não confessa na entrevista é a razão pela qual seus patrões querem que a Anvisa aprove os eletrônicos. Para melhorar a saúde da população, não sejamos ridículos. Uma indústria que até hoje vive à custa da dependência de nicotina e de disseminar as piores doenças que a medicina conhece, de repente vai lutar pela saúde dos fumantes que ela mesma estimulou a cair nas garras da nicotina desde a infância? Não se iluda, caríssima leitora, o que essa gente pretende é viciar seu filho, é utilizar a rede de vendas que expõe maços de cigarros em todos os botequins dos 4 cantos do país. O doutor Drauzio, eu compartilho totalmente da indignação dele, mas ele não assistiu ao Fórum Mídia. Se ele tivesse assistido, ele teria sabido de uma outra coisa. Aqui, primeiro, rebatendo aquele argumento, como eu já rebati na outra. Ele diz, o CEO da Philip Morris, que os vapes vendidos aqui não têm controle de qualidade e que deveria ser liberada a venda dos vapes com controle de qualidade. Aí eu mostrei aqui, que o comércio ilegal de cigarros hoje em dia supera o mercado regular no Brasil. Portanto, uma coisa não anula a outra, pelo contrário, elas se somam. Ao comércio ilegal, existe o comércio legal. E é isso que ele quer, botar o comércio legal dentro do mercado, vender os vapes. O efeito para a saúde é danoso do mesmo jeito. E outra coisa que nós mostramos no outro dia é que o Profissão Repórter já havia mostrado isso, que o número de usuários de cigarro eletrônico quadruplicou no Brasil em 4 anos. Isso era até 2022, hoje deve estar muito pior. Saltou de 500 mil em 2018 para 2,2 milhões de usuários em 2022. Quase 20% dos jovens entre 18 e 24 anos já experimentaram cigarros eletrônicos e quase 17% dos estudantes de 13 a 17 anos já experimentaram o vape. O Dr. Drauzio falou isso, eles querem os jovens, é isso que eles querem chegar. Os médicos já alertaram para isso, que o cigarro eletrônico dispensa e oferece nicotina em muito maior concentração e facilidade de uso que o cigarro convencional. Dão uma alta dependência intensa e precoce, diz a cardiologista Jaqueline Shows, do Instituto de Coração, o INCOR, em São Paulo. E aqui aquilo que o doutor Drauzio comentou e que nós mostramos também aqui em maio, na matéria que fizemos sobre essa entrevista. O ator que fazia anúncios, o Marlboro Man, Eric Lawson, morreu de doença pulmonar obstrutiva crônica. Além dele, outros. O David Miller Jr., o original Marlboro Man, morreu de enfisema pulmonar em 1987. David McLean, outro Marlboro Man, morreu de câncer do pulmão.
e etc. Todos eles morreram de doenças vinculadas ao tabaco. Agora, isso aqui é que nós denunciamos lá e que o doutor Drauzio não sabia. A Folha, quando publicou aquela entrevista ali, ou ela estava recebendo, era uma entrevista de encomenda, ou estava devolvendo porque a Philip Morris do Brasil e Folha de São Paulo se unem para verificar as notícias. Nós denunciamos isso lá na revista Fórum, em abril do ano passado, no mesmo dia em que a Folha lançou Checamos, nós denunciamos isso, que ela lançou um projeto de checagem de notícias, sendo que, na verdade, eles são... A indústria do tabaco é a maior indústria da mentira que existe, porque eles precisam que você esqueça que isso mata, causa várias doenças para você consumir o produto deles. Então, a Folha é parte integrante dos interesses da Philip Morris. Aqui, no dia do lançamento, isso aqui é uma revista de propaganda e marketing que lançou isso aqui, mídia, a própria Mark. E aqui fala lá, o projeto Checamos tem como objetivo combater a desinformação de narrativas divulgadas nas redes sociais e vai analisar postagens. Por que só as redes sociais? A Folha também, aquela entrevista, como nós mostramos lá, cheia de perguntas que levantavam a bola da Philip Morris. Aí diz aqui o diretor de redação da Folha: combater a desinformação é atividade precípua do jornalismo. Combatê-la em tempos do acelerador de partículas de fake news, que são as redes sociais, torna-se imperativo. Aqui, Folha lança projeto de checagem com patrocínio da indústria da mentira. Nós publicamos lá na revista Fórum.com.br, no mesmo dia que a Folha anunciou o projeto. E aqui, isso aqui é uma propaganda anti-fumo, talvez, mas você pode também. Você prejudica a saúde até de quem não fuma ao consumir este produto. Este produto, no caso aqui, serve não apenas para o cigarro e o vape, mas para a Folha, quando divulga uma entrevista sem dizer no pé da matéria que ela tem interesse naquilo, porque a Philip Morris patrocina a agência de checagem do jornal. Era isto o Fórum Mídias de hoje. Muito bom, Melo, muito bom. É importantíssimo porque a indústria do cigarro sempre foi mentirosa e é um escândalo o fato de justamente essa indústria do cigarro patrocinar uma agência de checagem dentro de um jornal, né? A mãe da mentira na indústria no século XX é aquela que visa combater mentira. Pera lá, né? Muito bom. Mais uma vez, Melo desmascarando. E a indignação do doutor Drauzio certamente seria maior se ele soubesse que aquilo dali era ou a Folha estava recebendo, era propaganda diretamente, como a Folha já fez para a Prefeitura de São Paulo, por exemplo, sem dizer que era, ou uma troca de favores, já que, Exato. Né, que a Folha tem interesse nisso, tem, claro. E isso tinha que ter sido colocado para o leitor da Folha. Exato. E para o que o doutor Drauzio saberia, que lá ele iria ler lá no final: olha, a Philip Morris Brasil patrocina a Checamos, a agência de checagem da Folha. Aí o doutor Drauzio saberia quando lesse a entrevista, coisa que ele não comentou ali, certamente porque não sabe. É isso. Pois bem, com este comentário do Melo, com esse Fórum Mídias, a gente vai encerrando mais um Fórum Café.
Fiquem com a gente, porque a programação da Fórum segue aqui na TV Fórum, com o Fórum 11h30, daqui a pouquinho, a partir das 11 da manhã. Depois tem Brocô na internet, tem Jornal na Fórum, tem cortes, comentários, análises, quadros que vão ser divulgados ao longo de todo o dia aqui na TV Fórum. Então, se não é inscrito, não é inscrita ainda, se inscreva, deixa o like na nossa live, se você nos acompanhou até agora e não deixou ainda, se inscreva no canal, aperte o sininho, você não perde nenhum dos programas. O Fórum Café volta amanhã cedinho, a partir das 6h30 da manhã, comigo, Melo, Ana Prestes. Vamos sextar juntos aqui no Fórum Café amanhã. É isso, até amanhã. Tchau, tchau, Melo. Até amanhã, pessoal.